Eu vou ler com a igreja o livro do Êxodo, capítulo 17, apenas no verso 15, que está escrito assim: Moisés construiu um altar e chamou-lhe: o Senhor é a minha bandeira. Apenas esse versículo, eu creio que Deus vai falar conosco poderosamente. Por gentileza, fecha a tua Bíblia. Agora desliga o seu celular e fecha os seus olhos para nós orarmos ao Pai para que fale conosco. Senhor, nós te adoramos, te glorificamos e te bendizemos. Reconhecemos a tua grandeza, o teu poder, tua majestade, e queremos agora ouvir a tua voz. A tua voz é o teu Espírito, a tua voz é a tua palavra viva, é o Cristo. Fala conosco, Senhor. Espírito Santo, vivifica essa palavra dentro de nós. Ativa, Senhor, o poder dela, o poder de rompimentos, o poder de milagre, o poder, Senhor, que vai surpreender as trevas e que vai nos abençoar mais uma vez. Eu me rendo, me humilho diante do Senhor para que o Senhor me use como canal nas suas mãos. Fale com a tua noiva, fale com a tua igreja, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Queridos, o texto do Êxodo, capítulo 17, verso 15, está falando de uma ação maravilhosa de Moisés após uma vitória gloriosa. Ele diz: Moisés construiu um altar e chamou-lhe: o Senhor é a minha bandeira. Em algumas outras versões da Bíblia, essa que eu li é NVI, Nova Versão Internacional. Em outras versões está escrito assim: e Moisés edificou um altar e lhe chamou Jeová Nissi. Jeová Nissi. E é sobre essa palavra que eu quero compartilhar com você aquilo que eu creio que o Espírito Santo de Deus vai agir na nossa vida poderosamente hoje. Eu creio que o Senhor está liberando uma palavra poderosa na tua vida hoje, em nome de Jesus. Irmãos, o contexto histórico dessa passagem de Êxodo, capítulo de número 17, fala de quando o povo hebreu havia escapado pelo poder do Senhor do jugo e da escravidão do Egito. Mais de 400 anos vivendo como escravos no Egito. O Senhor liberta o povo de Deus através de Moisés. O mar se abre e agora eles estão caminhando em direção à promessa do Senhor, em direção à terra prometida. E eles estão agora num deserto, atravessando o deserto para entrar em Canaã. E é nesse lugar, no lugar deserto, que o exército do inimigo, um exército dos amalequitas, começam a perseguir o povo de Deus e começam a lutar e a guerrear contra o povo de Deus. Então é exatamente nesse contexto, vai acabar isso aqui também, que a Bíblia fala que o povo começa a guerrear. Os amalequitas começam a guerrear contra o povo de Deus. Irmãos, pense você que o exército normalmente, o povo marchando, colocava os mais fortes na frente. Então, os mais jovens, os mais fortes, os mais preparados, iriam sempre na frente daquela caravana. E quem ficava atrás? Os de mais idade, os mais fracos, os mais idosos, as crianças. E o inimigo não perdoa nada. Foi exatamente numa retaguarda, foi atrás, na área da vulnerabilidade do povo, que o inimigo agiu para tentar surpreendê-los e destruí-los. E ali, irmãos, enquanto a Bíblia diz que o exército amalequita se levanta, agora Moisés dá uma ordem a Josué, o general de guerra, para que entre no campo de batalha, para que escolha homens poderosos para a batalha e que vai enfrentar o exército do inimigo. Só que Moisés pega a vara na mão, a vara de Deus, a mesma vara que o Senhor entregou na mão dele e disse: estenda essa vara no mar, e o mar se abriu, e Moisés
sobe ao cume de um monte, e lá no cume da montanha, Moisés começa a orar e começa a clamar ao Senhor com aquele cajado na mão, pedindo a intervenção de Deus naquela guerra, naquela batalha. O texto bíblico diz que enquanto Moisés estava com as suas mãos erguidas, enquanto Moisés estava com as suas mãos levantadas, o exército do povo de Deus prevalecia. Mas houve um momento em que ele se cansou e as mãos se baixaram. E foi aí que, enquanto as mãos de Moisés, elas abaixavam, que o exército do inimigo prevalecia. Então pense você, enquanto as mãos do homem de Deus estavam erguidas, o exército de Deus prevalecia. Mas quando ele se cansava e as mãos se baixavam, o exército do inimigo prevalecia. Vendo aquela situação e percebendo, Arão e Hur, que estavam com ele naquela montanha, e que subiram com ele no cume da montanha, eles tomam uma decisão, e eles começam agora a levantar as mãos de Moisés em apoio, para que as mãos de Moisés continuem levantadas. E não só isso, eles pegam uma pedra, e eu imagino que seja uma grande pedra, e eles conseguem colocar Moisés sentado naquela pedra, e Moisés agora, com as mãos seguradas por Arão e Hur, sentado na pedra, agora ele continua orando, intercedendo na batalha. Enquanto ele estava clamando, a Bíblia diz que Deus deu a vitória ao exército do povo de Deus. O Senhor deu a vitória a Moisés, a Arão, a Hur, a Josué e a todo o povo de Deus. Foi uma vitória maravilhosa, foi uma vitória histórica, que está escrito, irmãos, aí no Gênesis, no Êxodo, no começo da Bíblia, para mostrar o poder do Senhor que é general de guerra. Eles enfrentaram aquela batalha e eles venceram, porque o Senhor estava com eles. Eu quero que você entenda a partir daqui. Quando vem a notícia a Moisés de que o exército do inimigo foi vencido, que a batalha acabou, que o exército agora está derrotado, Moisés, ele vai levantar um altar ao Senhor. Entenda que altares são levantados tanto para sacrifícios, quanto para marcar um tempo que foi especial. Então, o altar, ele servia para que animais fossem oferecidos ao Senhor. Então, quando eles levantavam altares, animais ali, cordeiros eram sacrificados em oferta ao Senhor. E no altar eles eram imolados e eles eram queimados para que o Senhor recebesse no altar aquela adoração. Mas também o altar, ele simbolizava um tempo onde a história precisava ser vista, porque ela seria contada a partir de quem passasse naquele lugar. Ou seja, quem passasse naquele altar, veria o que estava escrito no altar, e saberia o significado do que o altar foi levantado, o porquê daquele altar ter sido levantado. E a Bíblia diz, irmãos, que Moisés então constrói um altar e chama o altar de nome. Eu acho que na pedra, naquele altar, ele deve ter entalhado, ter mandado escrito, ou deve ter colocado um tabuleiro, algo ficou registrado ali, e ficou escrito naquele altar. Esse altar para mim se chama Jeová Nissi. Esse altar tem nome, ele é Jeová Nissi. O Senhor é a minha bandeira. É o que o texto foi traduzido, irmãos. Moisés, ele levanta aquele altar. Eu acredito que ele deve ter feito uma oferta ao Senhor naquele altar. Mas ele levanta aquele altar também para dizer: todas as vezes que alguém passar nesse lugar, vai ler Jeová Nissi. O Senhor é a minha bandeira.
Irmãos, essa palavra, Jeová Nissi, é mais uma das formas que o Senhor se revela e se apresenta ao povo de Deus ao longo do caminhar dele. Você vai ver na história o Senhor se mostrando, se apresentando por diversos nomes. A palavra Jeová é a palavra Yahvé no original. Então, Jeová é Yahvé. E Yahvé no original é o Senhor. Yahvé, Jeová, o Senhor. E por muitas vezes existe uma designação, uma característica do Senhor nos nomes, que são os complementos. Jeová, Shalom. O Senhor é a minha paz. Shalom é a paz. Então, quando o Senhor queria se revelar e se apresentar como Deus que dá paz, ele foi conhecido como Jeová Shalom. Nesse percurso em que o povo de Deus ele estava percorrendo, a Bíblia diz que eles não se enfermaram, eles não se adoeceram. Então o Senhor é reconhecido e conhecido como Jeová Rafá, o Deus que sara, o Deus que cura, o Deus que conserta. A Bíblia chama o Senhor de Jeová Jireh. Essa experiência que Abraão teve, quando o Senhor faz um desafio para ele subir no monte e sacrificar o filho Isaque, e aparece ali um cordeiro, e o Senhor não permite que ele sacrifique o seu próprio filho, e ele fala essa palavra, Jeová Jireh, o Senhor proverá, o Senhor proverá para si um cordeiro. Então o povo de Deus começou a conhecer Deus através das suas facetas dos nomes. E aqui, agora Moisés vai revelar ao povo de Deus uma outra designação, um outro nome do Senhor, Jeová Nissi. Irmãos, do hebraico, Yahvé Nissi, o Senhor é a minha bandeira, ou o Senhor é a minha vitória. Jeová Nissi, o Senhor é a minha bandeira, ou o Senhor é a minha vitória. Imagina você, alguém que está caminhando em direção a algo glorioso que Deus prometeu, mas no caminho que ainda era incerto, vai enfrentar uma luta, uma batalha do inimigo terrível, e que agora esse inimigo vai explorar as vulnerabilidades do povo, as fraquezas do povo, e ali é que ele vai enfrentar essa batalha da forma que ele conhece. Eu conheço Deus, eu sei quem Ele é, eu sei o que Ele falou para mim, eu sei o que Ele pode fazer, e eu vou fazer o que eu posso. O que Deus pode, Ele faz. O que eu posso, então eu vou fazer. E Moisés decide então, essa batalha vai ser definida em oração. Essa batalha vai ser definida em duas frentes. Enquanto eu clamo, e o Senhor traz a resposta, Josué e o exército lutam. E ele sabia, irmãos, que o Senhor é capaz de trazer vitória em meio às batalhas. Deus é poderoso para nos dar vitória em meio às nossas batalhas. Conta para o irmão pertinho de você, diga que Deus é poderoso para nos dar vitória em meio às nossas batalhas. Você crê nisso que eu estou dizendo, irmãos? Escuta, olha, quantas vezes, irmãos, nós enfrentamos batalhas na nossa vida. Fale você das suas. Fale você das suas experiências. Quantas batalhas você já viveu? E talvez você esteja vivendo elas até hoje. Quantas batalhas ao curso da tua história você teve que enfrentar?
Quantas guerras você teve que pelejar? Quantas vezes, irmãos, nós enfrentamos batalhas que são espirituais, e às vezes a gente está lutando, a gente não percebe, a coisa desestabiliza, porque o inimigo muitas vezes vai trabalhar na vulnerabilidade, e nessa vulnerabilidade, na fraqueza, muitas vezes leva um tempo a gente perceber o ataque. Nesses dias, eu estava conversando com um moço de Deus, um moço da fé, mas ele me contou sobre uma situação que ele estava vivendo, e ele disse: meu casamento está abalado, nós estamos nos divorciando, há uma contenda entre a minha família, a minha vida financeira está abalada, o meu emocional está mal, eu estou depressivo. E a hora que ele terminou de falar, eu entendi, ele está numa batalha. E eu disse para ele na hora: o que você está enfrentando não é normal, isso é uma ação espiritual do inimigo tentando derrotar você, mas no lugar onde o inimigo se levantou, o Senhor vai te dar o livramento. E eu disse para ele: nós precisamos orar, porque, irmãos, quando nós percebemos que existem coisas que nós não estamos entendendo, estão tentando nos ameaçar, nos afrontar, nos fazer parar, desistir, nos entristecer, tentando nos enfraquecer, logo é guerra espiritual, irmãos, é batalha espiritual. Mas a Bíblia diz que embora nós vivamos como homens, não lutamos como homens. As armas da nossa milícia são poderosas em Deus. As armas da sua guerra são poderosas em Deus. Existem batalhas que são espirituais e elas são vencidas no mundo espiritual quando você se posiciona em clamor. Quantas vezes você enfrentou batalhas sem discernir que aquilo era espiritual? E você precisa se posicionar e dizer: isso é espiritual, é da parte do inimigo, e eu não vou aceitar que isso venha me destruir. Por um caminho o inimigo vem, por 7 ele vai retroceder em nome de Jesus. Levanta a tua mão com autoridade, irmãos, e declara comigo, diga: ainda que o inimigo venha por um caminho, por 7 caminhos ele vai retroceder da minha vida, da minha casa, da minha família, em nome de Jesus. Quantas batalhas você já não enfrentou, que afetou o seu emocional, abalou você emocionalmente? Quantas batalhas não afetaram o seu físico, e você achou: eu nem sei o que vai acontecer, ou talvez adoeceu algum familiar? Quantas batalhas já não entraram dentro da tua casa, tentando trazer a desunidade, a desunião dentro do lar, tentando separar o pai do filho, o filho do pai, o marido da esposa, a esposa do marido? Quantas guerras você já não enfrentou, irmãos, dessa vida? E talvez no meio dela, você um tempo levantou a mão, e talvez, de tanto levantar as mãos e clamar, você deve ter se cansado. Porque, irmãos, se você levantou as mãos e talvez seu braço caiu, e você se sente hoje sem forças para continuar, a boa notícia que eu vou te dar: o Senhor vai lutar essa guerra por você. O Senhor vai te dar força, o Senhor vai sustentar a tua mão, e no teu clamor você vai ver a vitória do Senhor. Eu estou profetizando em nome de Jesus, irmãos. Eu estou declarando que no seu clamor você vai ver o livramento do Senhor. O Senhor vai fortalecer as suas mãos, e as suas mãos erguidas, seus joelhos dobrados, e o teu clamor vai subir aos céus. E quando o seu clamor subir, a resposta do céu vai descer, a intervenção do Senhor vai vir, e essa batalha vai ser vencida em nome de Jesus. Diga amém, 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 se você crê.
O Salmo 34, no verso 17, é maravilhoso. Um salmo davídico, um salmo de alguém que olhou para o Senhor e disse: eu conheço meu Deus, eu sei o que Ele falou, eu sei o que Ele é poderoso para fazer, e eu creio nele. Davi, no Salmo 34, verso 17, ele diz: os justos clamam, o Senhor os ouve e os livra de todas as suas tribulações. Olha que maravilhoso, irmãos. Você que foi justificado em Cristo Jesus, quando você ora, quando você busca, quando você clama, Deus te vê, Deus te ouve, e o Senhor dá livramento para você. Você que foi justificado em Cristo Jesus, quando você se prostra, quando você ora, quando você busca, quando você clama, Deus te vê. Tenha certeza disso, que nesse momento que você está me ouvindo, os olhos do Senhor estão vendo você agora. Os ouvidos do Senhor estão abertos para ouvir o seu clamor. E se você clamar, os justos clamam e vem resposta. O Senhor os ouve e os livra de todas as suas tribulações. O Senhor vai te ouvir, o Senhor vai ouvir o teu clamor e vai livrar você de todas as suas tribulações. Eu estou profetizando porque eu creio que essa palavra, e ela pode ser profetizada, ela é bíblica. O Senhor vai ouvir o teu clamor e Ele vai livrar você dessa tribulação que você tem vivido nesses dias. Receba essa palavra profética aí dentro de você. Fala amém para concordar e ligar aqui na terra. O que eu estou liberando no mundo espiritual: o justo clama, o Senhor ouve e os livra de todas as tribulações. A Bíblia não está falando que vai livrar você de uma ou de algumas, está falando de todas. Porque muitas vezes as tribulações não se dão apenas em uma área. Às vezes uma área está atribulada, daqui a pouquinho a outra fica, e daqui a pouquinho a outra fica também, e você, igual aquele irmão percebeu, é casamento que está sendo investido pelo inimigo, é vida financeira que parece que entrou um aperto do nada, as coisas começaram a diminuir, as vendas acabaram, as portas parecem que estão se fechando. É de repente você que estava muito bem, começa a sentir que essas pressões estão abalando o teu emocional, e às vezes até o teu espiritual, e as suas mãos estão começando a ficar enfraquecidas. Mas o Senhor tem uma promessa para você: se você clamar, o Senhor vai te ouvir e vai livrar você de todas as suas tribulações. Se você clamar, o Senhor vai te ouvir e vai livrar você de todas as suas tribulações. Por gentileza, fala para o irmão pertinho de você: se você clamar, o Senhor vai te ouvir e Ele vai livrar você. Dá ênfase para o teu irmão, diga: de todas. Diga: é todas. Diga: não é uma só, não é algumas apenas. Diga: será de todas as suas tribulações. Você será livrado de todas as suas tribulações, em nome de Jesus. No meu clamor a Jesus, é que eu vejo o livramento do Senhor. Clama a mim e responderei. Jesus, ele disse: pede, busque. Deus está disposto a ouvir o teu clamor e responder você, trazendo livramento de toda e qualquer tribulação. A Bíblia diz, irmãos,
que Deus havia dado uma palavra àquele povo: agora avance em direção a Canaã. O que é Canaã para mim e para você, irmãos? É a promessa do Senhor, é aquilo que Deus tem nos dado como herança, tanto aqui na terra, como na glória, na eternidade. Mas o inimigo percebeu: se eu atacar de frente, eu já sei, lá tem os mais fortes, nessa área, essa pessoa está de olho aberto, mas é na vulnerabilidade, é na fraqueza, é onde essa pessoa não está percebendo. O inimigo é sorrateiro, ele tenta atacar nas vulnerabilidades, nas fraquezas. Só que Paulo diz: agora que ele tem Cristo, agora que ele está em Cristo, vou me gloriar até nas minhas fraquezas, porque quando eu sou fraco, então eu sou forte. Naquilo que o inimigo achou que poderia derrotar você, ele vai se surpreender por aquilo que Deus vai começar a fazer. O Senhor vai lutar suas batalhas. Naquilo que o inimigo pensou que poderia derrotar você, é onde Deus vai te fortalecer, e ali o Senhor vai se mostrar, e o Senhor vai te defender, e ali você vai ver e desfrutar o que é a vitória do Senhor. Enquanto Moisés clamava, de mãos erguidas, o exército de Deus avançava e vencia. Mas a batalha talvez tenha sido longa, e por ser longa demais, talvez ele se cansou, e as mãos abaixaram, e o inimigo percebeu: agora eu posso aproveitar a fragilidade da força que vai se acabando, da energia que vai se esgotando. Porque, irmãos, existem guerras que querem sugar a nossa energia, existem batalhas que verdadeiramente nos querem fazer ficar para baixo, emocionalmente desgastado, enfraquecido, sem reação, desanimado. Mas Deus sempre levanta servos do Senhor para levantar aquele que as mãos estão caídas. Naquele dia, Deus estava levantando Arão e Hur para reposicionar as mãos de um valente diante do Senhor. Eu creio que Deus vai levantar pessoas para reposicionar os seus braços erguidos. Irmãos, eu creio que o Senhor vai levantar as suas mãos de novo. Deus vai colocar pessoas para ajudar você, para levantar as suas mãos, porque as suas mãos erguidas diante do Senhor é o que vão garantir a vitória na sua vida e na sua família. Conta para o irmão pertinho de você: é através das suas mãos erguidas diante do Senhor que você vai ver a vitória do Senhor na sua casa e na sua família. A Bíblia diz, irmãos, que o exército agora de Deus prevaleceu até vencer. Prevaleceu até vencer. Eu acredito que você faz parte desse exército, dos que prevalece até vencer. Você vai prevalecer nessa batalha até vencer essa guerra. Você vai prevalecer nessa batalha até vencer essa guerra. Não, eu preciso de você aqui. Eu não estou brincando de fazer culto com você. Eu estou chamando soldado para guerrear hoje. Nessa batalha você vai prevalecer até vencer essa guerra totalmente. Fala amém aí, crente. Pastor, eu não tenho força. O Senhor te fortalece. De quem vai vir a força? Às vezes do Senhor, às vezes Ele coloca homens e mulheres de Deus do teu lado para te ajudar, levantar a tua mão e dizer: você não está sozinho nessa guerra. Você não vai enfrentar sozinho essa batalha. Irmãos, nós fazemos parte do exército do Senhor. Eu e você somos do exército do Deus vivo. E todo exército em guerra
Na frente do exército vai uma bandeira. Eu não sei se você já viu algum filme de guerra. Nos filmes de guerra, principalmente nos filmes mais antigos, quando os cavaleiros iam, o rei ia na frente, ia junto os estandartes, que eram pessoas que eram só para levantar as bandeiras representativas do exército. Irmãos, nós somos do exército do Senhor. E escuta, existe uma bandeira do Senhor que está se levantando sobre a tua vida, para que o mundo espiritual, o inimigo veja, eles têm um rei, eles pertencem a um reino, e eu preciso reconhecer que essa pessoa que outrora estava desanimada, com os braços abaixados, pensando que ia perder essa guerra, que lutou até se cansar, agora de repente recebeu uma força, que eu nem sei de onde é, e decidiu se levantar e continuar a lutar. Mas eu enxergo, eles têm uma bandeira, eles têm um estandarte. Moisés teve tanta certeza disso, irmãos, que naquela guerra o Senhor era o rei da guerra, o Senhor era o rei dos exércitos, o Senhor estava na batalha, que ele sabia, esse exército tem um rei, e é ele que está lá na frente. Josué está lutando, mas quem vai vencer é o Senhor. Josué está lutando, mas a vitória virá do Senhor. Ele tinha tanta certeza, irmãos, que a Bíblia diz que ele levantou um altar chamado Jeová Nissi. O Senhor é a minha bandeira. Você sabe que bandeira e estandarte é a mesma coisa? Bandeira e estandarte é a mesma coisa, ou são as mesmas coisas. Pastor, por que você está falando isso? Porque todo o exército caminha com alguém que vai na frente, o rei. Ao lado do rei estão os seus estandartes, que representa o seu governo, que representa o seu reino, representa quem ele é. E só pelas bandeiras o inimigo já reconhece. Eu sei de qual reino é. Irmão, nós temos um rei, e nós pertencemos a um reino. E escuta, a bandeira do Senhor está sobre a tua vida. Em Cantares de Salomão, ou algumas pessoas chamam de Cânticos dos Cânticos, escuta, está escrito no capítulo 2, verso 4, ele me levou ao salão de banquetes, o seu estandarte sobre mim é o amor, a sua bandeira sobre mim é o amor, o seu estandarte sobre mim é o amor. Cristo é o nosso estandarte, Cristo é a nossa proteção, e Cristo é a nossa vitória. Conta por irmão pertinho de você, Cristo é o nosso estandarte. Diga, Jesus Cristo é a nossa proteção, e Jesus Cristo é a nossa vitória. Fala ao teu irmão, ainda que o inimigo se levante contra a tua vida, você não vai temer. Diga, olha para frente desse exército, você vai ver o Senhor, você vai ver pela fé a bandeira do Senhor, que está cobrindo a sua vida hoje. Diga, você vai enfrentar as batalhas, mas a vitória virá do Senhor, em nome de Jesus. Talvez você esteja aqui sem força nesse momento, e dizendo, realmente, minhas mãos estão enfraquecidas, o desânimo bateu conta,
a fé foi abalada. Aconteceu algo, pastor, que parece que na minha vida foi um ataque em diversas frentes. E foi inesperado. Eu não esperava. Irmãos, ainda que você esteja sem força nesse momento, no Senhor está a tua vitória. Ainda que você tenha entrado aqui nesse culto sem força nenhuma, para dizer, eu não tenho nem força para orar, para clamar, para buscar. Não é que eu não creio que o Senhor me dê vitória, que eu não tenho força. Ele dá força a quem perdeu o vigor. Está na Bíblia, pastor? Tá. Ele fortalece os cansados. E Ele levanta e põe de pé aquele que perdeu o vigor. Se essa batalha e o tempo da guerra desgastou você demais, ao ponto de te enfraquecer, escuta, no Senhor está a tua vitória. Seus braços vão voltar a se erguer, uma força que vem do Espírito de Deus vai te encher, e no nome de Jesus, na ousadia. Eu estou falando que o inimigo não vai te paralisar, esse cerco não vai te roubar. Eu estou falando em nome de Jesus que as armas forjadas do inimigo contra você não prevalecerão. O Senhor lutará essa peleja por você. Não tenha medo. O Senhor lutará essa guerra por você. Ele foi na frente. O rei está na frente da batalha. E ele já levantou a sua bandeira. E a bandeira que te cobre, a bandeira que te protege, a bandeira que te dá vitória, é o amor. Porque Ele ama você. Ele te livra. Porque eu te amei. Porque eu compadeci de você. Eu te livrarei, diz o Senhor. Você crê que tem livramento de Deus para você nessa noite? Você crê que haverá livramento da parte de Deus para você, irmãos? Escuta. Se você entrou aqui hoje, ao ponto de desistir de batalhar, ao ponto de entregar tudo, ao ponto de dizer, eu não quero mais nada, estou cansado de batalha, pastor, estou cansado de guerrear, estou cansado de falar, estou cansado de insistir, já orei e não vi nada acontecer. Talvez suas mãos estão enfraquecidas. Só que a Bíblia fala, irmãos, que Deus prepara nossas mãos para a batalha. É Deus que vai capacitar você. E mais, a Bíblia diz que quando ele estava muito cansado, Moisés estava muito cansado, ao ponto das suas mãos se abaixarem no momento daquela luta, Deus já havia colocado duas pessoas animadas do lado. Para alguém que está dizendo, eu acho que agora meu casamento chegou ao fim, ouço o que o Espírito diz, através de servos de Deus. Talvez meu casamento esteja no final, e Deus está colocando pessoas lá no trabalho, pessoas lá na escola, pessoas no supermercado, para dizer para você, é possível ver Deus restaurando a tua família. Talvez você tenha lutado demais contra esse inimigo que tem prendido pessoas na tua casa no vício, no álcool, na droga. E talvez a sua mão enfraquecida de tanto lutar tenha dito, agora eu me cansei. E talvez Deus agora vai levantar pessoas para dizer, um dia Deus
me deu a vitória contra aquilo que você está lutando. Eu também lutei contra o álcool e eu venci. Eu também lutei contra as drogas e o Senhor me fez vencer. Ainda que você tenha entrado aqui em crises financeiras e tenha dito, eu acho que agora não tem mais saída por aquilo que eu tenho ou estou vivendo, sempre Deus vai mostrar alguém e vai levantar alguém para dizer, olha, eu passei por aquilo que você está passando, minhas mãos também foram enfraquecidas, mas eu vi o Senhor me dando a vitória. O Deus que lutou por mim vai lutar por você também. Talvez você esteja no momento da crise, da enfermidade terrível, e Deus vai levantar pessoas para dar testemunhos da grandeza e do poder do Senhor, do que Ele pode fazer. Escuta, se as suas mãos estão cansadas e baixadas por tanto lutar e batalhar, Deus vai levantar pessoas para te ajudar, mas a vitória vai vir do Senhor. Deus vai levantar pessoas para te ajudar. Ouça o que elas falarão, mas a vitória virá do Senhor. Fala para a pessoa a partir de você, por favor, diga, em nome de Jesus, creia que Deus está levantando pessoas para te ajudar nessa batalha, mas não vai ser essas pessoas que vão te fazer vencer. Olhe para o teu irmão e diga, a vitória virá do Senhor. Eu quero falar para você, igreja, se Deus te deu uma promessa, e se você saiu do cerco que o inimigo havia feito, te escravizado há muitos anos, não era só para libertar você, é para libertar você e a tua família inteira. O Egito não é para ficar sua família lá. Quando Deus estava tirando os hebreus de lá, todos eles saíram de lá. O Egito era o lugar da escravidão, e Deus estava livrando casa por casa, família por família, cada um dentro daquela casa. O que eu vou te dizer, irmãos, é que se Deus te deu uma promessa, o teu clamor vai ter que subir, porque quando você clama, o Senhor ouve, e Ele te livra de todas as suas tribulações. Então não pare agora, não desanima agora, siga em frente em direção às promessas do Senhor. Mesmo que o inimigo tente te atacar, não tenha medo, o Senhor está com você. Na tua frente vai o rei, do lado vai o estandarte, e você vai atrás, lutando, prevalecendo, até vencer essa batalha inteira, por completa. Você tem um rei, você pertence a um reino. Nesse momento, se você clamar, Deus vai ouvir. E quem vai liberar nessa batalha são os anjos que vão lutar por você. Haverá batalhas no mundo espiritual através de anjos. Nesse cerco que o inimigo aproveitou na tua fraqueza para tentar derrotar você, para tentar desanimar você, para tentar enfraquecer você. Eu vou dizer que quando o inimigo vir que existe uma bandeira chamada bandeira do amor de Cristo pela sua vida, a bandeira do amor, ele vai recuar, ele vai desistir, e ele vai ser derrotado.
Irmãos, Jesus Cristo é a nossa bandeira. Jesus Cristo é a nossa proteção. E Jesus Cristo é a nossa vitória. Eu quero que você, quando para o irmão pertinho de você, diga: Jesus Cristo é a nossa bandeira. Jesus Cristo é a nossa proteção. E Jesus Cristo é a nossa vitória. Fala para o teu irmão: não temas, porque no seu clamor a Jesus Cristo, você vai ver o livramento do Senhor. Você crê no livramento do Senhor? O que eu faço, pastor? Ouça quem Deus vai colocar do teu lado para levantar você. Ouça os testemunhos que vão ser contados daquilo que Deus é capaz de fazer. E acredita. Porque se Deus fez na vida de alguém, vai fazer na sua também. Porque o mesmo Deus que foi poderoso para fazer na vida daquela pessoa e transformou a história dela, da família dela, do casamento, da vida material e financeira, esse Deus é o mesmo que ama ela, mas ama você da mesma medida. A mesma bandeira que um dia cobriu alguém que viu o livramento do Senhor, é a mesma bandeira que se levanta sobre você hoje. É a mesma. É a mesma. Clama, o Senhor ouve, e Ele vai te livrar de todas as suas tribulações. Quando você clama, o Senhor ouve e vai te livrar de todas as suas tribulações. O que é que enfraqueceu as suas mãos? Quanto tempo você está nessa batalha? Quanto tempo você está guerreando essa guerra? Por que está tão desanimado assim? Olha para o general da guerra. Olha para o rei que está lá na frente, com a espada desembanhada. Do seu lado está o exército de vitória, irmão. Jeová Nissi foi o testemunho de alguém que venceu, alguém que levantou um altar naquele momento da história e disse: esse momento da minha história vai se chamar o altar do Jeová Nissi, o altar do Senhor, que é a minha bandeira. Eu não vou esquecer. Todas as vezes que eu passar aqui, eu vou me lembrar: aqui foi onde eu tive uma experiência com Jeová Nissi, o Deus que me protegeu, o Deus que foi a minha bandeira. Jeová Nissi, o Senhor que é a minha vitória. Eu creio que nesse tempo da tua vida, aí na frente, irmãos, você vai levantar um altar. E você vai escrever na história da tua vida: no maior cerco que tentou me enfraquecer, eu vi Jeová Nissi. A bandeira me cobriu. Eu vi que eu pertenço a um rei, que eu estou no reino. E agora eu tenho aqui um altar para mostrar para mim e para minha geração o que aconteceu ali. É o testemunho da minha vitória. Você crê assim, irmãos? Fica de pé.